Boa noite. Esta é uma mensagem bíblica do culto de oração. Estudaremos e meditaremos no livro de Josué, capítulo 22, versículos de 1 a 9. Após Josué e o povo de Israel terem conquistado a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que o Senhor Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, nos capítulos 13 a 20 do livro de Josué, nos descreve a distribuição das terras em herança às 12 tribos de Israel. No capítulo 21, os levitas, ou a tribo de Levi, não recebem terras por herança, mas são designadas cidades por todo Israel, onde eles habitariam. Neste capítulo 22, vemos que a batalha maior de Canaã havia acabado. Claro que batalhas locais ainda prosseguiriam, mas as batalhas onde havia necessidade de todo Israel se unir não era mais necessária. Então Josué manda retornar às suas terras de possessão as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés, que iriam habitar no outro lado do rio Jordão, segundo o relato de Números 34, versículos 13 a 15. Essas tribos haviam prometido a Moisés e ao Senhor que lutariam até o fim, junto com todas as tribos de Israel, e vemos esse compromisso feito em Números capítulo 32, versículo 18. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Vemos nesta narrativa 3 obediências que servem de grande exemplo para nós. Estas 2 tribos e meia serviram e obedeceram. Primeiro, ao Senhor Deus. Em segundo lugar, obedeceram a Moisés. E em terceiro, à liderança de Josué. E, como vemos no versículo 3, eles obedeceram durante longo tempo à liderança estabelecida pelo Senhor Deus. E Josué os encoraja e ordena a 3 obediências que, ao retornar às suas terras, em primeiro lugar, que eles continuem a guardar as leis que receberam de Moisés. Em segundo lugar, que ameis ao Senhor nosso Deus. Em terceiro lugar, o sirvais de todo o coração e de toda a sua alma. Depois, Josué os abençoou e divide as riquezas com essas 2 tribos e meia, para que ao retornarem dividam com os outros que ficaram do outro lado do rio Jordão, principalmente mulheres, idosos e crianças que ficaram do outro lado. Sabemos que a natureza do pecado é a desobediência ao Senhor Deus. Portanto, do contrário, a obediência é uma virtude que deve ser cultivada e que alegra o coração do Senhor Deus. O Senhor Deus levantou líderes, tais como Moisés e Josué, homens tementes a Deus, mas também eles tinham falhas e erros. A bênção do Senhor Deus é derramada sobre aqueles que, mesmo que esses líderes tenham fraquezas e falhas, obedecem a esses líderes que o Senhor Deus levantou. As tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés cumpriram fielmente esse compromisso feito com o Senhor e com seus líderes, e assim foram abençoados por Josué. O Senhor Deus se alegra e abençoa aqueles que são fiéis aos seus compromissos e aqueles que são obedientes aos líderes que o Senhor Deus estabeleceu. E para finalizar, recomendo a leitura do Salmo 15 para uma reflexão pessoal. Deus abençoe.